Eu fiz aqui uma tabela só para fazer um resumão, tá? Então, olha lá. Eu coloquei aqui algumas categorias e uns resumos, tá? Para a gente aprender a diferença entre as pedagogias diferentes. Então, a educação escolástica medieval, ela via o aluno como pessoa. Uma pessoa a ser desenvolvida. E ele pode até vir contra mim. Eu posso até formar um Lutero. Eu corro esse risco. Eu corro o risco de formar alguém que não concorde comigo, mas ele é uma pessoa. Qual que é a meta? É a contemplação e a virtude. São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, coloca o objetivo, né, da vida sábia é a contemplação da verdade, a ordenação de todas as coisas e o julgamento de todos os erros. E qual que era a base? A base era ser escolástica cristã. Existe uma verdade. Né? Depois nós passamos para o efeito disso, né? O efeito mental. Os discípulos superam os mestres. Isso é muito comum você ver no ensino escolástico. São Tomás, ele vai lá e passa Santo Alberto Magno. E isso aconteceu com muitos outros. Né? E qual que era o conceito de verdade na educação escolástica medieval? A verdade é acessível. Tá? O professor, ele era um guia, um mestre, um tutor. O mestre medieval, ele está muito mais próximo hoje, por exemplo, do professor médico residente, entendeu? Então você entra na residência médica e você tem um professor que ele já é médico e que ele vai te acompanhar durante os seus anos de formação. E vão ter o médico residente 1 e 2 que chegaram antes que você, que também vão te ajudar. Tá? Ou a ideia, por exemplo, de um orientador de tese. Hoje a gente ainda tem um pouco disso. Eu vou escolher um professor que vai orientar a minha tese. Essa pessoa vai me acompanhar ao longo desses anos. Tá? Então, o professor, ele era um guia, um mestre, e ele via as suas diferenças, porque ele acreditava na ontologia. E a família? A família era presente, a família era numerosa, a família também educava. Né? A mulher, na Idade Média, estudava um monte. Por quê? Porque os homens estavam se matando em guerra, tá? E ela era o fator de continuidade histórica, ela que contava as histórias, é ela que ensinava para os filhos o que aconteceu nas gerações passadas. Ela era o elo de vínculo. Na educação clássica, renascentista e jesuíta, tá, que absorveu a educação escolástica, o aluno é pessoa, a meta é conhecimento, também tem o atributo da posição social, formar um bom cidadão. Tá? A base era renascentista cristã, o efeito é, não tem tantos discípulos superando os seus mestres. A gente vai vendo uma deterioração constante, você vê vários alunos não superando os seus mestres, né? Mas ele tem um efeito também de uma abertura transcendental, uma universalização do conhecimento. A verdade é acessível. O professor, ele era uma autoridade, ele era erudito, ele estudava muito, ele era treinado muitos anos no trívio e no quadrívio. A família era presente, numerosa, também educadora. Né? Naquele período, as famílias, é muito comum a gente ouvir dizer que o filho já estava mais ou menos com a vida resolvida, ele ia seguir a profissão da família. Né? Na verdade, você tinha bastante mobilidade social, mas é que o fato é que era muito difícil você entrar numa corporação de ofício, porque você precisava fazer uma prova que chamava obra-prima. Mas se você fosse filho de um mestre, você ganhava bolsa. Então, muitos filhos seguiam a profissão do pai porque ele entrava de graça, sem passar pela prova na corporação de ofício. Então, o filho via o pai como um modelo de educação, de tomada de decisões, de virtude. Ele via o pai, enfrentando problemas sérios. Aí a virada da educação moderna. A educação moderna, ela já vê o aluno como massa. Lembra lá de Napoleão Bonaparte e todos aqueles outros? A meta, ele passa a ser a cidadania e ocupação profissional. Tá? Por quê? Porque ela tem uma meta também política e industrial. A base, ela é utilitária e financeira. Tá? O efeito é um condicionamento ao carreirismo, ou seja, você estuda para ter uma carreira. No momento seguinte que você conseguiu entrar na carreira, zera tudo na tua mente. Esquece tudo que você aprendeu, joga tudo os livros fora, você já conseguiu a tua profissão. Tá? Você estudou para isso. A verdade é indiferente. Eu preciso de uma profissão. Aqui já ninguém mais se atia a esses problemas. O professor, ele era um especialista, ele dominava o assunto. Ele era domino, porque ele era
Ele dominava o assunto. Ele era um senhor mesmo, no sentido, na expressão latina. Por isso ele podia ensinar de maneiras diferentes, né? A família, ela começou a ficar ausente aqui, porque os pais já começaram a sair para as fábricas, os filhos já começaram a perder a referência paterna, muitas vezes as próprias mães também estavam trabalhando, tá? Então a família começa já a delegar essa educação, o filho já não tem mais tantas referências. E por último, a gente chega na educação progressiva, / marxista, de fundo hegeliano, onde o aluno, ele é massa. E se ele não é massa, ele tem que virar massa, porque a função dele ou é revolução ou é se misturar nas organizações sociais. A meta é a coletivização na educação progressiva e o ativismo ideológico para a educação marxista. A base, ela é gnóstica e marxista. O efeito disso é o relativismo total, não existe verdade, não existe, eu não sei de nada, é o campus universitário lá, e a despersonalização. As crianças vão perdendo a personalidade, vão ficando tudo igual, absolutamente todas, umas iguais às outras. Por quê? Porque eu parto de uma base que falseia a antropologia humana. A verdade não há verdade, no máximo matemática. Se você falar que você é chinesa, eu não acredito. Eu acredito. Se você falar que você tem 2 metros, aí não dá para acreditar. Tá? Matemática tem verdade. O professor, ele é um moderador ou problematizador. Tá? O que é o problematizador? Você vê muito a figura do problematizador nesse livro aqui, uma que é a Véu Pedagogo, que o Pascal Bernardin, então ele vai descrevendo todos os métodos usados e impulsionados pela Unesco para transformação do comportamento. Tá? Isso é falado muito nesse livro. Então, por exemplo, o que é mais fácil? Você convencer, sei lá, um aluno na base das questões disputadas da época medieval, onde você vai levantar uma tese falsa, depois você vai colocar todas as objeções e, logicamente, vai derrubar elas, ou você faz um teatro na sala de aula, onde a criança que você percebeu que é reacionária, você dá para ela o papel do revolucionário, e que vai ser aplaudido no final, e que no final das contas vai comprar totalmente a tua ideia. Tá? Então o Pascal Bernardin vai mostrando método de Skinner, método de manipulação, quer dizer, educação totalmente instrumentalizada para mudança de comportamento. Tá? E a família ausente e fragmentada. E isso, para mim, é o pior de tudo.